Vamos dar continuidade à nossa aula de português, né? Aula 2. Vamos continuar com nossas atividades. Então, vamos para a correção da página 69, não é isso? Página 69. Todo mundo respondeu? Conseguiram responder direitinho? A atividade que ficou para vocês realizarem na aula 1. Pega o lápis e a borracha, pega a caneta verde. Vamos. Qual é o título deste gráfico? Então, qual é o título desse gráfico? Lembra que título, ó, está sempre aqui em cima. Espécies do zoom, não é? Do zoo. As espécies do zoológico. Espécies do zoo. Número 2. Número 1, espécies do zoom. Número 2. O que a linha horizontal do gráfico informa? Então, qual é a linha horizontal do gráfico? Essa daqui, ó. Né? Essa linha horizontal aqui, ó. E com o mouse é ruim de fazer. Então, o que essa linha horizontal informa? Quais são esses nomes aqui? Está utilizando uma linguagem verbal. Quais são esses nomes? Os nomes de quê? As classes dos animais que formam a população do zoológico. Ou seja, a linha horizontal informa os animais, as classes dos animais que estão presentes no zoológico. A linha horizontal informa as classes de animais que formam a população do zoológico. Se você colocou do jeito que Didier falou ou de uma maneira parecida, mas que queira dizer a mesma coisa, está certo, tá? Então, a linha horizontal, essa horizontal, ó, ela aqui, ela informa as classes de animais que estão presentes no zoológico, certo? Número 3. O que os números da linha vertical, isso daqui, ó, apresenta no gráfico? Apresentada no gráfico informa. Os números da linha vertical informam a quantidade de espécies do zoológico, certo? Então, os números que estão aqui, a vertical, informam a quantidade de cada espécie que tem no zoológico. Tá ok? Por exemplo, aves. 100, aqui em cima 120. Então, aqui deduz-se, seria 110. Então, no número 4, o zoológico, qual é a quantidade aproximada? Ou seja, em média, de quantos animais, de quantas espécies tem no zoológico? Então, se vocês conseguiram fazer uma continha bem rápida, certo? Aves tem em média de 110. Quem conseguiu fazer, vai somando aí. Mamíferos, 70, ó. Nem está em 60 nem em 80. 70. Certo? Répteis também em média de 70, ó. Porque não está nem em 60 nem em 80. Então está em 70, que é o número que está entre eles. Anfíbios, menos que 20. Então pode ser 15 aqui ou 18, mas não chega a 20, ó. Tá vendo que não chega a 20? Mesmo que não está fazendo certinho aqui, mas no livro de vocês, vocês podem observar. Até com uma régua fica bem melhor, certo? E invertebrados, menos que os anfíbios. Tá vendo? Em média de quantos? De 10, né? Está na metade aqui, entre 0 e 20. Então, se vocês somaram, fizeram uma continha rápida, deu em média de 280 espécies. Mais especificamente, em média de 280, 282 espécies. Considerando anfíbios, 18 aqui. Certo? Corrijam aí. Em média, 280 espécies. Então, o gráfico, gente, como o Tia explicou, é uma maneira de organizar. Nós não estamos estudando todos os gráficos, porque gráfico, geralmente, nós estudamos em matemática, não é? Mas aqui, como nós estamos em uma linha informativa, estudamos os gêneros textuais,
né, que nos trazem informação, como é o caso da entrevista. A unidade 4 nos traz a maneira de uma maneira de organizar essas informações, certo? E o gráfico é uma dessas maneiras para facilitar a compreensão de informações. Esperando vocês corrigirem, tá? No número 5, ao fazer a comparação entre as barras de diferentes alturas, podemos concluir que as barras, essas já aqui, ó, as colunas de diferentes alturas, nós podemos concluir que a classe das aves é a que apresenta a maior quantidade de espécies. A classe da ave é a que apresenta a maior quantidade de espécies. Olha aqui, aves é a maior de todas, é a maior coluna de todas? Sim, então marca X. A quantidade de espécies de mamíferos e de répteis é a mesma? Não. Mamíferos aqui, ó, representado por essa, e répteis. A quantidade de mamíferos e de répteis é a mesma? Então sim, né, gente? Acho que eu esqueci de marcar aqui. A quantidade de espécies de mamífero e de répteis é a mesma? Deixa eu olhar aqui no livro que fica melhor de ver. Não. É não, gente, é diferente. Mamíferos é mais, né? Se vocês olharem com a régua bem direitinho aí, que aqui no computador a gente pensa que é a mesma, mas aqui não. Certo? Terceiro quadrinho. A quantidade de espécies da classe dos anfíbios é maior que a quantidade de invertebrados? Sim. Essa é maior que essa. A menor quantidade de espécies é a de invertebrados, essa daqui? Sim. Marca também. A quantidade de espécies de mamífero é maior do que a de répteis? Mamíferos aqui é maior que répteis? Sim. Se você pegar a régua e você olhar com a régua, você vê que répteis é menor um pouquinho, mas é. Certo? A gente olhando aqui pelo slide não vê bem a diferença não. Por último, a quantidade de espécies de répteis é a segunda maior do zoológico? Não. A segunda maior é mamífero. É a segunda maior. Répteis é a terceira. Né? Corrijam aí. Então, marcamos quatro informações. Certo? Corrijam aí no livro de vocês para a gente passar para a próxima atividade. Na próxima atividade, página 70, vocês vão fazer aqui, ó, desafio. Leia o gráfico a seguir. Espécies em extinção, olha o título. Invertebrados, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Aqui também mudou a posição, ó. O nome das espécies, tá vendo? Está na vertical e a quantidade está na horizontal. O que esse gráfico compara? Como você chegou a essa conclusão? O que é que esse gráfico compara? Ele nos mostra o quê? Ele nos mostra a quantidade das espécies que está em extinção. Aqui, a maior quantidade é a de mamíferos, ou seja, a maior quantidade de animais que está em extinção, com risco de desaparecer, certo? Então, nós olhamos aqui, ó, os nomes das espécies e aqui a quantidade vertical, as espécies, e na horizontal,
A quantidade. Então, esse gráfico ficou com a posição diferente do outro, não foi que nós estudamos? Número 1, vocês vão responder no jogo rápido. Leia novamente o gráfico, espécies em extinção e responda. Qual classe apresenta o maior número de espécies em extinção? 2. Identifique as duas classes que apresentam a mesma quantidade de espécies em extinção. E 3. Qual parte do gráfico permite responder as duas questões anteriores? Qual é a parte do gráfico que nós observamos? Essas questões anteriores. Então, vocês vão ficar respondendo a atividade, que vai dar 10 minutinhos e já volta. Quando terminar, se já terminar, aí você dá uma adiantadazinha no vídeo. Se não, o dia vai ficar aguardando, tá certo? Você ficar terminando a atividade e já já nós voltamos para fazer a correção, ok?
Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar. Vamos lá, dar continuidade na atividade. Todo mundo respondeu. Creio que deu tempo todo mundo responder. Vamos lá, pega a borracha, pega o lápis e a caneta verde para a correção. Então, qual classe apresenta o maior número de espécies em extinção? A classe que apresenta o maior número de espécies em extinção é a dos mamíferos. Então, se você colocou mamíferos, está certo. Olha aqui, ó, mamíferos. Então, quando a gente olha na horizontal, ele é a que tem a maior quantidade. Entre 40 e 45, ó, em média de 43 espécies, não é? Número 2. Identifique as duas classes que apresentam a mesma quantidade de espécies. Qual é as duas espécies que apresentam a mesma quantidade? Invertebrados e anfíbios apresentam a mesma quantidade de espécies em extinção. Então, essas duas classes aqui de animais apresentam a mesma quantidade de animais em risco de extinção. Qual parte do gráfico permite responder as duas questões? Então, onde foi que nós olhamos no gráfico e nos permitiu responder essas questões? A linha horizontal, ó, o que Tia falou, a linha horizontal mostra os dados numéricos, ou seja, os números referente à quantidade de animais em extinção. E a linha vertical, essa linha aqui, ó, nos permite verificar a classe desses animais. Então, como nós olhamos, qual a parte do gráfico que nos permitiu ver as questões anteriores? A linha horizontal, que mostra os dados numéricos, e a linha vertical, que nos mostra as classes de animais. Se você colocou assim, então tá certo. Tá bom? Não precisa ser exatamente como Tia colocou, mas se tiver a resposta assim bem parecida, então está correto. Corrijam aí. Então, como nós vimos, há gráficos em que os números estão na vertical, né? E os nomes a que se refere estão na horizontal. Esse está diferente do da página anterior, né? Na vertical está as espécies em extinção e na horizontal está a quantidade. Corrigiram? Próxima página 71. Desafio. Observe o gráfico a seguir
que se retrata a quantidade de animais de um determinado zoológico. População de animais. Ó o título aqui, ó. População de animais do zoo. Então, aqui nós vamos ver nesse gráfico a quantidade de animais de um determinado zoológico. Aquele que nós vimos foi de São Paulo. Isso aqui é um determinado zoológico, não está especificando. 54%, a grande maioria na cor roxa, é o que? Aves, não é? 36% mamíferos. 20% répteis. 10% anfíbios. E 0%, que nem aparece a cor, aqui ó, 0% invertebrados, ou seja, não tem. A que conclusão se pode chegar sobre as aves com base na interpretação desse gráfico? Então, o que é que nós observamos aqui sobre as aves? Olha a cor. Esse gráfico é de uma forma diferente, em forma de pizza, não é? Então, o que é que nós observamos aqui? É chamado gráfico forma de pizza, tá vendo? Então, o que é que nós observamos a respeito das aves? Que as aves é a maior quantidade, não é, de animais que vivem nesse zoológico. A classe das aves é a maior, é a que tem a maior quantidade. Olha aqui, 54%. Igual ou diferente? Todos os gráficos que foram apresentados são iguais? Todos os gráficos que nós estudamos são iguais? O das espécies em extinção no Zoológico de São Paulo, o da população dos animais no Zoológico de São Paulo, esse daqui é a população de animais desse zoológico. São todos iguais? Não. Lembra que tia falou que aqueles gráficos mudam em posição de vertical, né, e horizontal? E esse daqui mudou totalmente o que? O formato. Ele não é em colunas como aquele que nós vimos. Esse daqui é em formato de pizza, que é chamado, né? Estão vendo? Ficou curioso? As informações referentes aos animais que você analisou no gráfico desta unidade foram retiradas do site Zoológico de São Paulo. Então, foram informações realmente verdadeiras. Os elementos que compõem um gráfico são, passei um marca-texto. Peguei o marca-texto, o título, né? Aqui, população de animais, título. É uma frase curta e chamativa relacionada ao conteúdo do gráfico. Então, título. Dados numéricos, que são os números, organizados de acordo com o tipo de gráfico. Ou seja, são os números. Aqui, ó. Os dados numéricos. São os números que tem no gráfico. E a fonte. Como nós vimos naqueles que nós estudamos. A fonte era o Zoológico de São Paulo. Menos nesse daqui, não é? Esse daqui não é Zoológico de São Paulo. Então, título, dados numéricos e fonte. É basicamente isso que tem no gráfico. E também tem aquele que tia falou. Não está falando aqui na página, mas também tem aquele que tia falou. Que tem gráficos que tem a linguagem verbal, que são com as palavras. E a linguagem não verbal, que são com imagens, com símbolos. Certo? Então, nessa página, nós vamos responder só até essa questão aqui. Só até aqui, ó. Deixa eu dividir aqui para mostrar a vocês. Então, nós vamos fazer até aqui. Esse novo conteúdo vai ficar para a próxima aula, locução adverbial. Certo? Então, nós vamos fazer até aqui. Vamos ler? Volte aos gráficos que você interpretou e identifique a forma... Não, identifique a fonte de cada um deles. Agora associe os tipos de gráficos às suas funções. Espécie, então, 1. Espécie do zoo, espécies do zoo. 2. Espécies em extinção. 3. População de animais do zoo. Gráfico em forma de pizza, usado para comparar partes de um todo. Então, vamos responder aqui. Qual foi o gráfico em formato de pizza utilizado para comparar as partes de um todo? Foi o gráfico população de animais do zoo, né? Então, aqui vocês vão colocar 3, certo?
Gráfico de colunas usado para comparar quantidades no vertical. Qual era o gráfico que as quantidades estavam no vertical? Espécies do zoom. Então, aqui vocês vão colocar Depois vocês voltam lá e observam os dados todinho que está explicando. Gráfico de barras usado para comparar quantidades na horizontal. Gráfico de barras usado para comparar as quantidades na horizontal. Qual foi? O 2. Espécies em extinção. Então, ficou 3, 1 e 2. Vocês podem voltar e observar essa informação. Então, esse conteúdo daqui, locução adverbial, vai ficar para a próxima aula, porque nós já tivemos 2 aulas hoje. Não dá mais tempo a gente dar introdução a esse conteúdo, mas ele é complementando o advérbio, aqui, locução adverbial. Nós vamos fazer na próxima aula. Deem mais uma lida sobre o conteúdo que nós estamos conversando. Vocês já podem ir lendo para já ir tendo um bom entendimento, tá certo? Deem mais uma olhada nos gráficos, nessas informações que nós acabamos de fazer. Sempre revisem os conteúdos que nós estudamos no dia, tá ok? Vamos para a agenda. Então, a agenda do dia, vocês vão colocar na agenda de vocês. No dia 20, nós revisamos o conteúdo advérbio, certo? E começamos a unidade 4, buscar e organizar informações, página 66 à página 72. Anotem aí na agenda, peguem a agenda de vocês. Revisão de advérbio, buscar e organizar informações, páginas 66 a 72. Sempre é bom vocês anotarem na agenda, para ficar bem organizadinho, a gente saber, vocês saberem onde parou. Tá certo? Sempre dê uma revisada nesses conteúdos que nós estudamos no dia, né? É bom sempre a gente ficar revisando, sempre dando uma olhada, tirando as dúvidas. Na próxima aula, tia sempre vai fazendo uma revisão. Nós estudamos sobre esses gráficos, sobre essa maneira de organizar. Então, na próxima aula, nós damos outra revisão sobre isso, antes de começar o conteúdo. Tá bom? Então, tia sempre fica revisando com vocês, como nós revisamos advérbio. Tá ok? Então, essas foram nossas 2 aulas de hoje de português. Beijo para vocês. Saudade de todos. Beijinhos.